Como desgraça pouca é bobagem, nós vamos hoje com dois repugnantes. Ixi, esse é repugnante, esse rapaz. Eu já fui fã desse homem, já segui esse homem, eu e todo mundo, né? Na época dos Pingos nos Is. E o primeiro, que foi ele até que começou. Esse cara era um cara total. Bom, foi ele que criou a expressão petralhas, não sei o que, no país dos petralhas. Esse homem já falou mal do Lula. Esse cara era o cara mais representativo em determinado momento da direita ou do movimento contra o PT. Aí aconteceu alguma coisa. Até hoje é um mistério, não se sabe o que aconteceu com esse homem. Esse homem sentou no colo do Tragolaço de um jeito, mas de um jeito. Então hoje ele vai entrevistar essa desgraça. Vamos ver aqui. Bora, vamos direto, que é diversão pura. Fala, desgraçado. Não serei eu, será ele. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Boa noite, presidente. Muito menos eu vou atrapalhar. Deus atrapalha. Tudo bem, não? Obrigado por ter aceitado nosso Tudo bem, convite. querido. Obrigado. Estamos muito felizes. O senhor está com o pinto duro, que eu estou sentado no seu colo? Presidente, já o chatearam muitas vezes com isso. Não farei diferente, mas eu tenho visto suas respostas, são muito boas. Muito Quando o senhor bom. vai se encontrar com o presidente Donald Trump? Quando o senhor vai ligar para ele, falar com ele? Sentar lá no Salão Oval para ele fazer um bullying? Não, eu espero, espero que algum dia... Na pergunta ele já põe toda puxa-saquice, né? Você tá lá para ele fazer um bullying. Olha a cara desse homem. Repara na cara desse homem, cara, que virou esse sujeito. Vamos lá. Fala outro desgraça. posso encontrar com o presidente Donald Trump e conversar como dois seres humanos civilizados, como dois chefes de Estado, como deve ser a relação entre dois chefes de Estado. Eu tive muito boa relação com todos os presidentes americanos, do Sempre fala Clinton, isso. que eu conheci depois que tinha deixado a presidência, Sempre fala isso. mas com Bush, que era republicano, eu tive uma Repete. belíssima relação com Obama Repete. e com Biden. Ou seja, portanto, Biden. não é da parte do Brasil Com que Biden. você tem qualquer empecilho na conversação com os Estados Unidos. Não. Nem com os empresários, nem com os políticos americanos. O que aconteceu, você já sabe. Eu fui pego de surpresa, porque a primeira taxação do presidente Trump é de 10%, nós montamos uma equipe de conversação liderada pelo meu vice-presidente, que é o Geraldo Alckmin, e pelo meu ministro. O cara que sentou com todos os terroristas, assim. Todos morreram. Só ficou o chuchu, assim, durinho, assim, ó, nas cadeiras. Mal olhava pro lado, assim. Tudo morto, tudo terrorista. Aí esse aí que foi falar com o Donald. Gênio. Tu é gênio. Fala, desgraçado. De Relações Exteriores, o Mauro Vieira. E eles montaram as equipes para negociar e fizemos 10 reuniões com representantes do comércio dos Estados Unidos. No dia 16 de maio, nós mandamos uma outra carta pedindo, sabe, uma resposta das conversações. E mandamos também 10 pontos. Mr. Postman. Na, na, na. That is a letter for me. Não tem. Mandaram uma carta de resposta? Não. Não tem resposta. Que nós estávamos negociando. Essa resposta não veio. Quando foi mais recentemente, nós mandamos outra carta pedindo uma resposta e fomos pegos de surpresa com uma carta endereçada ao portal do presidente Trump, que não foi endereçada a mim, ou seja, eu fiquei sabendo pela imprensa de uma carta... É que tu é um rato. Ele nem sabe que tu existe, cara. Ele nem toca no teu nome, rapaz. É impressionante, né? É verdade, o Laranjão não fala o nome dele. Tu não existe, esse cara não existe mais. A gente tem que saber o seguinte: relações internacionais, esse homem não existe mais. Esse homem está abaixo do pré-sal. Tem um pré-sal, aí tem um porão. Embaixo do pré-sal tem um porão. Lá que ele está. ofensiva ao Brasil com algumas inverdades. Primeiro, ela era ofensiva ao Brasil quando mexia na soberania brasileira. Se metia em problemas que são exclusivamente das autoridades brasileiras e do povo brasileiro.
Desculpe, que tem era que um fazer processo que o ouvir isso aí. ex-presidente está Isso. sofrendo na Suprema Corte Federal. Aí, segundo, pedia para parar com o processo imediatamente. Mal sabia ele que aqui no Brasil a Suprema Corte é independente e foi Ora, uma ora, conquista feita ora, pela Constituição de 1988. Exatamente. ora. Na É segunda verdade, coisa todo da mundo sabe. carta, ele diga que não aceitaria qualquer regulamentação das big techs americanas, das empresas de plataforma. E nós vamos regulamentar. Não Porque vai não. Quer apostar? Não vai não. Não vai não. Esse homem pensa que manda alguma coisa, cara. Esse homem pensa que manda. Olha ele falando, é de uma viagem, uma ego trip tão grande. Porque ele fala tudo do Brasil, mas é ele. Eu acho isso, eu penso assim, tem que parar. Sou eu. Cara, tu não é o Fidel, tu nunca conseguiu ser Fidel, Chaves, nem Maduro tu consegue ser. Tu não é nada. Ortega, tu não conseguiu, tu é muito fraco. Nós temos aqui, nós temos um Tirano Rex, Tirano Lex, Tiranossauro Lex, nós temos, mas não é tu, cara. Não é tu, tu é o cocôzinho dele, mas tu não é. Tu não é. Tu é o bêbado da rua. A verdade é, desculpa aí, não queria ofender quem gosta dele. Mas é, né? É. Ele vai aqui e ele é o bêbado da rua. E aí tem o dono da rua que parece que não é nem o reluzente, não é nem o Faraotsky. É o. Todo mundo sabe disso, todo mundo diz que o grande, quem realmente. Né, o Faraotsky ele era o bonequinho do ventríloco, só que está se revoltando, não sei. Para mim, o Faraotsky é o cara. Ele começou não sendo, ele começou sendo o fantoche do João Plenário. Mas se voltou criatura, tomou vida. Né? O Pinóquio virou humano. Agora, esse aqui nunca conseguiu. Uma hora ele vem com a roupa parecida com Chaves, na outra ele vem de Xi Jinping, na outra ele vem com aquele da Colômbia, o índio lá, esqueci o nome dele. Tenta usar umas roupas dos outros. Ele nunca sabe. Usa um chapéu Panamá, nada gruda. Nada, nada gruda. Ele não tem uma personalidade, é fraco. é preciso regulamentar, porque é preciso criar o mínimo de comportamento, o mínimo de procedimento no funcionamento de uma rede digital que fala com crianças, que fala com adultos, que fala com velhos, e que muitas Fala com vezes velho. ninguém, velho. ninguém assume a responsabilidade pelo conteúdo. É Assume. importante lembrar que aqui no Brasil... Isso que é uma burrice, né, cara? É óbvio que assume. Não é aceito pessoas que fiquem no anonimato. Isso é óbvio. Não há. E não tem isso. As pessoas não ficam no anonimato. Tem lá o endereço de IP, tem como descobrir. Já tem leis. Ele vai usar agora, está todo mundo usando o vídeo do Felca, todo mundo da esquerda, né, que é um bando de hipócrita, canalha, os caras que mais incentivaram as crianças, que mais sensualizaram as crianças, que mais adultizaram, né, esse termo que estão usando, as crianças foram esses caras que mais liberaram, né, a sexualidade num caminho pejorativo. Educação sexual, óbvio que tem que ter. Pô, lá nos anos 70 a gente tinha aula de educação sexual. Né? Tu tem em biologia, tu pode ter, né? Palestras sobre, mas não sexualização. Não o que a Globo começou a fazer também junto, né? Nessa tabelinha deles, para quebrar todos os valores, todas as morais. Isso aí os caras fizeram. Os caras fizeram, sexualizaram. Sexualizar, não é sensualizar, nem sensualizar. Sexualizaram as crianças. Esse sujeito é responsável por isso. E agora se utilizam do vídeo do Felca, que eu acompanho o Felca. Engraçado, gosto dele, aquele jeitão deprê. Fez um vídeo bacana. Eu não sei, eu não acredito que o Felca esteja a serviço da esquerda. Está sendo usado. O Felca deveria se pronunciar agora. Chutar esses caras e dizer, não usem meu negócio que não é para isso. Eles vão usar isso. Vieram como aqueles, sabe, aquele bando de rato agora veio para o que eles sempre fizeram, que é se esconder atrás dos pobres, dos negros, das mulheres, e agora a criança é tudo para eles. Vieram com tudo para, de novo, tentar censurar as redes, se utilizando que nós estamos cuidando das criancinhas, nossas criancinhas. Veio aquela mulher desgraçada, né? Marmita do cara aqui, já veio toda essa mulher que deplorável,
Essa mulher deplorável. Já veio todas as criancinhas, vocês são. Aqui é as raposas, hein? Aqui são as raposas querendo comer as ovelhas, se fingindo, né? Se fingindo que tem alguma preocupação, né? Que se preocupam com o povo da Palestina, que se preocupam com as crianças, que não se preocupam com nada, só com o lance deles. Eles precisam abafar as redes, eles têm medo das redes, eles perdem nas redes, eles precisam prender Bolsonaro, acabar com as redes, e para isso eles vão exaltar terroriri, grupo terroriri, né? Tudo que for necessário, soltar preso, tudo que for necessário para isso, para instalar o caos e aí eles tentar nadar de braçada. Não vai rolar mais. Não vai rolar mais. Tu nós nem estamos ligando. Nós vamos agora tirar o Tiranossauro Lex. Tu ninguém liga. Fala, desgraçado. No mês de junho, a Cala a Suprema boca. Pode falar agora. Corte votou uma Cala a boca. decisão Pode falar agora. em que as empresas das plataformas são responsáveis pelo conteúdo. Portanto, se tiver alguma coisa grave, é ela que assuma a responsabilidade. E nós estamos regulamentando. Não vai. E qual é a novidade? A novidade é que isso já está há 2 meses na Casa Civil, discutindo com vários ministros, porque tem divergência, sabe? E essas coisas amanhã, às 3 horas da tarde, estará na minha mesa para dirimir as divergências existentes entre os ministros e mandar isso para o Congresso Nacional para uma proposta de regulamentação. Veja, é preciso que a gente... O que é que tem lá que... Deixa eu te falar, uma coisa que não dá para abrir mão é você não garantir tranquilidade às crianças e adolescentes nesse país, que podem ser vítimas de bullying, de ataques, de pedofilia, como nós vemos na denúncia do rapaz. Agora é importante lembrar, o Reinaldo, que quando eu voltei da China, a Janja foi vítima de críticas porque ela tinha conversado com o Xi Jinping. E você sabe qual foi o assunto que a Janja conversou com o Xi Jinping sobre o TikTok? É que eu estava discutindo com ele a necessidade de que alguém do TikTok viesse ao Brasil conversar conosco. Soberania e E a Janja pediu a palavra, falou comigo. Não falou. E falou para o Xi Jinping sobre o problema e a preocupação dela com crianças e adolescentes. Foi esse o assunto na qual ela foi achincalhada por algumas pessoas. E hoje está provado que ela estava certa. Ou seja, você tem crimes cometidos nas redes digitais por plataformas que permitem que pessoas que são pessoas irresponsáveis, verdadeiros assassinos que devem ser julgados e punidos, fazendo pedofilia com criança. Aliás, isso não é possível. Por isso é que nós vamos regulamentar isso. A partir de amanhã, a gente vai ter o texto final aprovado pelo presidente da República e mandado para ser, aprovado no Congresso Nacional. Já tem um corte aí, hein, para todo mundo da imprensa. Amanhã tem o texto da regulamentação das redes. Eu quero um parênteses muito rápido, porque não quero me perder nisso e quero voltar à questão da pedofilia depois dessa denúncia absurda, essa coisa que nós vimos, abjeta. Houve ou não houve algum mal-estar com a dona Janja e... E tu sabe que o Felker, né, ele falou de outro influencer, não sei quantos milhões tem esse cara. Sabe quem é que botou as criancinhas que adultizou lá? Tu imagina em quem ele votou? Será que tu sabe em quem ele votou? Não vou dizer nada, não quero dizer nada. Xi Jinping, isso foi tudo conversa fiada? Só houve na boca de quem interpretou que foi assim. Não houve isso. Ou seja, eu estava sentado, o Xi Jinping e a esposa dele na frente, eu e a Janja na frente. Eu estava falando da questão das empresas digitais e a Janja pediu para mim para falar. E eu, como bom marido, autorizei a Janja a falar para o Xi Jinping e ela falou aquilo que ela pensava e aquilo que ela vem falando. Ao machista, hein? Ao machista. E eu autorizei. Pediu, imagina. Entendeu? Eu tenho ouvido várias conversas da Janja com telefone, com mães que colocam as suas filhas na rede digital, que ficam fazendo propaganda da filha, para tomar cuidado, porque o algoritmo dessa criança pode ser utilizado para alguns pedófilos nesse país. E por isso que nós queremos regular, porque é preciso a gente acabar com a mentira nesse país, com a disfarçatez, com a pregação do ódio, com o estímulo à desavença,
quando, na verdade, nós queremos que a internet seja utilizada para aumentar a qualidade política, a qualidade intelectual, sabe, do povo brasileiro, para que a gente tenha mais chance de competir a nível internacional e não para disseminar o ódio como está sendo utilizado, inclusive com muitas mentiras. E antes que o presidente seja acusado de machista, que vai começar esse negócio, o presidente deu um risinho quando disse: eu, como bom marido, autorizei a mulher a falar. Puxa saco, tentando defender. Ei, puxa, sai do colo dele, cara. Tá chato isso pra ti, hein? Tá chato isso pra ti, cara. O que aconteceu? O que aconteceu com esse homem, cara? O que será que aconteceu com esse homem? São umas coisas que a gente um dia vai ficar sabendo. Não é coisa simples. Porque ele era completamente oposto a isso aí. O que aconteceu? Sai do colo dele. Tá, já defendeu o paizinho. Tá? Já defendeu o paizinho. Uma ironia, o presidente não pensa exatamente isso. Não, porque vai falar assim: Lula, mais uma vez, tem um ataque de machismo. Chamou atenção. O presidente fez e deu um risinho. Porque hoje em dia, ironia precisa tomar cuidado, presidente. Não, outro dia eu chamei... Ironia, se fosse verde ironia, a pessoa come pensando que é capim. Então, precisa tomar cuidado. Não, outro dia eu disse que quando nós indicamos a Gleice como ministra, eu disse uma mulher bonita... Eu fui execrado por algumas pessoas. Você não pode mais falar bonito, não pode mais falar feio, não pode mais falar nada. Sabia que era ofensa? Presidente, aí, velho. Se quiser me chamar de bonito, eu vou dizer, eu vou ficar orgulhoso. Você tá bonitão também. Obrigado. Eu sou muito engraçado, simpático. Nesse país. Voltar à questão da carta aqui do Trump, e depois eu quero voltar à questão da pedofilia, porque, afinal de contas... Há aqueles que são contra a pedofilia, mas não querem regular as redes. Precisa saber se é uma coisa ou é outra, né? Sem regular. Olha, idiota, puxa o saco. Que uma coisa tem a ver com outra, amigo. Não tem o cara lá que está fazendo pedofilia? Todo mundo viu ele. Quem é que está adultizando, que está botando as criancinhas nos vídeos? Só meter ele, né? A lei nele. Já existe a lei, querido. Para traição, eu não sei qual é a lei, viu? Não sei, nós temos que criar uma lei para traidores. Aí não tem. A gente tem. Né? Acho que tu concorda? Você acho que não vai concordar, né? Tá. Em nome de uma barbaridade chamada liberdade de imprensa. Liberdade de imprensa não é liberdade de expressão, não é você execrar a vida dos outros. Uma raiva que ele fala de liberdade de expressão, hein? Olha a cara de raiva que esse homem tem. Ele tem uma raiva da liberdade de expressão. Ele não suporta a liberdade de expressão. Tu não pode execrar. Não, não pode mesmo. Quer dizer, a pessoa pode, mas depois ela é processada, né? Tem tipificação lá para isso. Injúria, difamação, calúnia, tudo. Mete tudo em cima do cara, já tem. Tá? Já tá tudo lá. Tu não precisa censurar as pessoas. Não é necessário censurar. Tá, Ratinho? Ratinho Júnior? Esse é o Ratinho Júnior? Ah, não, tá. Seu ratão. Ratazana Júnior. É mentir. Não é você fazer provocação ou você fazer, sabe, propaganda do ódio. O cara liberdade de expressão que mais odeia é uma coisa mais sagrada, que eu utilizo isso desde que aprendi a falar. E que tenho defendido isso em todos os lugares do mundo que eu discuto sobre comunicação. Eu sei o que é liberdade de expressão, porque já fui vítima da falta dela e já fui beneficiado por ela também. Porque eu sou presidente da República graças... Não importa se tu sabe o que é, a gente não liga para a tua opinião. O que importa é a lei, tu não interessa. Então a gente não quer saber se tu acha, se tu sabe, não sabe. Pouco importa se tu sabe ou não sabe. Liberdade de expressão, que mesmo falando mal, falavam de mim. Isso. E aí eu fiquei conhecido. Foi assim que eu perdi 3 eleições e foi assim que eu já ganhei 3 eleições. Lembrando, não depois foi dessa assim, denúncia não. do Felca, Não foi que se assim. o Congresso estabelecer limites, regulação para as redes, vai ser em razão da votação do Supremo também. Porque tivesse triunfado o voto de 2 ministros, não vou entrar no mérito, mas tivesse triunfado de que as redes podem tudo, portanto, o Congresso não poderia nem regular. Né? Isso o Congresso não tem que regular. As redes só podem tudo para quem está de má fé. Se a pessoa está de boa fé, as pessoas sabem que para a existência da democracia é preciso ter regulação do comportamento de todos nós, senão a sociedade vira uma torre de Babel. Então é importante que haja uma regulação que tenha parâmetros. O crime que é crime na vida, sabe,
nossa normal tem que ser crime na vida digital. Mas é, querido. Não tem por que não ser diferente. Mas é, querido, já Não é. tem por que as pessoas não respeitarem isso. Agora, quem quer que não haja regulação são as pessoas que estão ganhando muito dinheiro com isso, porque tem gente que fala que é empresário e ganha muito dinheiro com a divulgação de quadros, sabe, de pedofilia com criança, com ódio das pessoas. Então, nós vamos regular. Eu, inclusive, Não vamos. disse na minha Quer resposta apostar? ao presidente Trump que aqui no Brasil, toda e qualquer empresa estrangeira que estiver no solo brasileiro e que quiser entrar na nossa comunicação tem que ser regulada da mesma forma que fosse uma empresa brasileira. Quinto, disse Tem um que- jeito de não ter regulada, não venha para o disse Brasil. que- Se vier, vai ser regulada. Não vai. E eu, o senhor, vivemos um regime, eu era lá do Santo André, um grupinho trotskista que enchia o seu saco quando o senhor era sindicalista, né? Mas, E era um regime que tinha vale tudo, tudo podia, para quem era da ditadura. Para quem não era da ditadura, quase nada podia, né? A democracia onde nem tudo pode. Você sabe o que eu falo? Olha esse sincericídio ó, do outro. Né? Para quem é da. Né? Tudo pode, né? Que é o caso agora. O puxa-saco, ele tenta meter uma surra, porque tem raiva, né? O puxa-saco tem raiva desse. Mas se aconteceu alguma coisa, a gente não sabe o que é. Então ele tem que. Mas então ele não aguenta. De vez em quando ele diz umas coisas, né, na base da ironia, do sincericídio. Bernardo, eu falo sempre o seguinte, então, toda vez que você encontra um ser humano qualquer, homem ou mulher, que ele quer fazer uma regulação de alguma coisa que interessa só a ele, você pode ficar certo que está nascendo um ditador. Sem dúvida. Está nascendo um ditador. Porque a regulação boa não é aquela que me interessa, é aquela que interessa ao conjunto da sociedade. Esse homem se entrega o tempo Muita inteiro, gente olha, não queria que a psicologicamente. gente proibisse o telefone celular na escola, dizendo que isso seria... Tá. É que nós estamos tomando decisões muito importantes. Mude. Amanhã eu vou assinar uma medida provisória Cagamos. que cria uma linha de crédito de 30 bilhões para as empresas brasileiras que, porventura, tiverem prejuízos com a taxação do Trump. Sobretudo, nós estamos... Esse valor está definido, 30 bilhões. Não, 30 bilhões é o começo. Começo. Você não pode colocar mais se você não sabe quanto é. Sim, tá. Então, 30 bilhões... Olha a bobagem que vem aí. Então, eles vão dar um incentivo para as empresas que forem prejudicadas pela taxação do Trump. Vamos ver a bobagem que vem aí. Olha aí. Um país que está com um déficit gigantesco por causa desse sujeito aí, né? Por causa dele. Exclusivamente por causa dele. Que influencia, que meteu-lhe o Taxade lá. Os caras que... Olha a invenção do... Quem inventa é inventor, ó. Sabe, vai ter uma política de crédito que a Vai. gente está pensando em ajudar, sabe, sobretudo as Sabe. pequenas empresas, o pessoal que exporta tilápia, que exporta fruta, que exporta, sabe, mel e outras coisas, sabe? Nós vamos, empresas de máquinas, as grandes Fala têm qualquer mais coisa. poder de resistência. Tá falando Então qualquer nós coisa. vamos aprovar amanhã. Não vamos. E eu acho que vai ser extremamente importante para que a gente possa mostrar que ninguém ficar desamparado por conta da taxação do presidente Trump. De que nós vamos cuidar dos trabalhadores dessas Vai empresas, cuidar? vamos procurar achar... Essa mania desse homem de achar que o Estado cuida. Nós queremos que quer cuidar, some. Tu quer cuidar, some. Pega a marmita, dá a mãozinha pra ela, some. Sério. Aí tu vai cuidar, aí todo mundo vai ficar bem cuidado. Some. Não sei pra onde é que tu some. outros mercados para essas empresas. Nós estamos mandando a lista dos produtos que a gente vendia para os Estados Unidos, para outros países, porque a gente utiliza um lema que é o seguinte: ninguém segura, ninguém larga a mão de ninguém. Então, se eu estou entendendo, vai ter uma Ó, frase do linha velho, ninguém larga de a mão de crédito ninguém. para as empresas. Ô, velho. Isso vai estar atrelado à preservação de empregos. Vamos garantir isso. Ah, vai. Sabe? A não ser que essa empresa não tenha para exportar para mais ninguém, essa empresa não vai poder mais E existir. procura de novos mercados. Novo mercado. Essa E aí, é a eu, explicação tripé e aí do- eu tenho um papel importante que eu quero ajudar. Tá. Eu quero ajudar. Eu quero tentar ver todas as relações que eu tenho com todos os países, saber o que a gente compra, o que a gente venda, porque nós precisamos ajudar os empresários a abrirem novos mercados Tá, vai. e também incentivar os empresários a brigar pelos mercados. Vai. Não dá para dar de barata a taxação do Trump. Tem lei nos Estados Unidos que eles podem abrir processo, eles podem brigar lá. É isso que nós queremos que aconteça Ah, e eu ele acho inventou que vai isso dar agora. certo. Depois,
a gente está fazendo uma coisa muito importante, que é Muito a gente importante. está estabelecendo um certo padrão de fazer uma briga no OMC, que é o lugar onde deveria ser a discussão sobre comércio. E Cagairam pra depois isso, nós estamos irmão. pensando em saber qual é a reciprocidade, o que a gente vai colocar como reciprocidade para os Estados Unidos. Reciprocidade. Nós não queremos fazer bravata, nós não Você tá queremos fazendo ficar só o que dizendo tu que vamos faz, fazer né? tal coisa, ou seja, Ratinho. vamos medir as consequências para o povo brasileiro e para a relação com os Estados Unidos a cada Esse bicho continua, nesse papo dele, ele continua, além de fazer bravata, sendo um burro, que é o que ele é originalmente, ele é um burro. E o plano dele, que todo mundo sabe, que é conseguir fazer, através disso, a mudança de eixo mesmo da diplomacia brasileira, vai se dar muito mal, porque Rússia não vai dar respaldo para ele, China não vai dar respaldo que ele espera ter, Índia não vai estar junto. Trump agora, quando for se encontrar aí no Alasca com Putin, eu estava vendo isso aí, ouvindo vários analistas, né? Gente que eu sigo aí, fontes realmente muito boas. Cara, o cara vai chegar lá e dizer o seguinte: olha, eu vou te ajudar a resolver o negócio do gás, para tu voltar a vender para a Europa, eu vou te ajudar em tudo, mas tu não te mete na América Latina lá. Não te mete na América Latina, certo? Eu vou ajeitar o teu lado aqui, deixa, e ele consegue fazer isso. Trump está muito poderoso, ele conseguiu parar com várias guerras, né? Várias coisas ele está conseguindo ter sucesso. China, mesma coisa, ele vai meter com a China lá, vamos resolver nossas paradas aqui, mas eu sei que tu está querendo entrar lá, não te mete lá. E esse bicho aqui vai ficar sozinho do lado do Maduro, que já está com a cabeça presa por 50 milhões e vai cair agora, né? Vai cair, vai cair. E aqui o bêbado da rua acha que momento que a gente tiver que tomar decisão. Sabe por quê, Reinaldo? Porque a gente tem uma relação histórica, cala a boca, botar eu e você aqui e discutir a divergência com cala a boca. Trump não pensou, é que embora ele diga que está juntando muito dinheiro, os produtos taxados a todos os países do mundo vão aumentar de preço nos Estados Unidos. Não quer dizer que tudo as Vamos coisas, garantir a as coisas vão sobrevivência ficar das caras nos empresas Estados Unidos e as brasileiras, pessoas vão como eu acho reagir. que todos os outros países vão fazer um sacrifício enorme para sobreviver às empresas dele. O Brasil, houve um tempo, Reinaldo, que o Brasil dependia Dependia dos Estados Unidos, não sei quanto, né? Não vou ficar ouvindo tudo Aqui que é até muito tem os grande. itens aqui dessa abertura de investigação. O Brasil foi pego absolutamente surpresa. Ninguém imaginava. A pergunta que se faz, Faz, que muitos puxa fazem, será que o Lula não Porque durante um tempo se dizia o Trump não presta atenção no Brasil. Olha lá, o Brasil está... Né? A taxa do Brasil até que está pequena, 10%, a tarifa geral no aço e alumínio. O Brasil, alguns críticos de direita diziam, olha, o Brasil ficou tão irrelevante que ele nem liga para a gente. Ele quer falar mal do Lula, mas ele não consegue. Então ele vai dando volta, repara. E, de repente, veio essa pancada Olha, com esse ataque frontal à soberania. Havia uma tensão de bastidor, havia... olha, O que se pergunta? O senhor não subestimou as maldades possíveis do Trump contra o Brasil? Eu não subestimei porque o Trump ele tem agido com uma certa anormalidade, não apenas nessa questão econômica, em várias outras questões econômicas. não apenas O trato muitas vezes, sabe, muito com complexas questões econômicas. O trato muitas vezes, sabe, com um complexo de superioridade com relação a outros, sabe? Ele acha que ele pode tudo. Por isso é que eu disse que ele estava agindo como se tivesse sido, sabe? Ele acha que ele pode tudo. Por isso é que eu disse que ele estava agindo como se tivesse sido eleito imperador do mundo. Ele foi eleito apenas para ser presidente dos Estados Unidos com prazo de validade. Tem o dia da entrada e o dia da saída. Então é preciso que se tome cuidado para que você não tome atitudes que possam prejudicar. Então é preciso que se tome cuidado para que você não tome atitudes que possam prejudicar uma relação que vem de muito longe, desde a nossa independência, em relação com o presidente da República de forma ideológica.
Eu não quero saber se o cidadão é de direita, se é de Se ele esquerda, gosta de mim, se ele não povo gosta do de país mim, dele, nós temos que sentar relação na mesa. como chefe de Estado. Não há conveniência Cala a boca. com todo mundo. Ainda mesmo em outubro, eu vou participar do encontro da ASEAN, são 11 países, vou ter uma visita de Estado. Eu acho que os Estados Unidos têm um pouco de ciúmes, sabe, da participação do Brasil nos BRICS. Porque da mesma forma que nós criamos o BRICS, nós criamos o G20. É importante a gente não esquecer que os BRICS foi criado, que o G20 foi criado por conta da crise causada pelos Estados Unidos com o subprime em 2008, que nós propusemos muitas mudanças que não aconteceram nem no FMI nem no Banco Mundial. Ora, depois nós resolvemos criar os BRICS, não foi nem nós a ideia, foi o economista mesmo, mas nós percebemos que era preciso criar algo que pudesse utilizar, que nós poderíamos fazer de troca entre nós. E os BRICS não são pouca coisa, são praticamente metade da humanidade. 4 dos BRICS, eu, por exemplo, sempre fui convidado para o G7. Então não tem essa divergência, sabe, de que os Estados Unidos têm um déficit com o Brasil. E nós provamos, eles e vendemos 40. Isso. Mas só O entrevistador, né? Então eu chamo de extrema-direita. Dizem que a sua fala sobre criar uma moeda para o comércio nos BRICS, todo né, para as trocas comerciais nos BRICS, que isso, na verdade, também está na motivação desse ataque do Trump. Como é que o senhor responde a essa questão? olha, eu não sei qual Foi é... uma provocação do Lula. Eu não sei qual é a razão do comportamento do Trump. Ele diz que é para equilibrar o comércio entre os Estados Unidos e os outros países. Mas é importante lembrar, se esses governadores lessem jornais, que em 2004 eu fiz um acordo com a Argentina para que a gente pudesse comercializar parte dos nossos produtos em reais, em peso. Isso é plenamente possível, nós não podemos ficar dependendo. Seu idiota, tu não negocia com a moeda que tu quiser. Por que tu não pode, com a Argentina, comprar e vender em real e peso? À vontade, burro. Tu pode fazer isso à vontade, ninguém nunca te pediu disso, não tem nada a ver. Esse cara é burro, ele não entende as coisas. O problema é o jeito que tu falou que tu quer substituir o dólar como moeda. E tu é um anão, tu é uma ratazana pigmeia titiquinha. Tu não é nada, teu país virou a pior coisa que tem. E tu quer falar com a superpotência para tirar a moeda. Dependendo do dólar, que é uma moeda de um único país, que foi assumida como moeda Quem foi que disse? Eu não votei do nisso. mundo em 1971, sabe? Foi, na verdade, era o ouro que era a paridade, passou a ser o dólar. Olha que nós temos o direito de negociar. Por que eu não posso negociar com a China na moeda chinesa e brasileira? Quem disse Por que não, eu não imbecil? posso negociar com a Índia na nossa moeda? É plenamente possível. Ora, por que demora? Porque as pessoas estão acostumadas, e você sabe que mudança é muito difícil. Mudar de casa é muito difícil, mudar de partido é muito difícil, mudar de presidente é fácil. Tudo que significa mudança é muito complicado. Mudar de presidente tem é muita fácil. resistência. E as pessoas têm medo, porque estão acostumados com uma moeda. Burro. E eu acho que a gente tem que pensar, sabe? A gente não quer mexer com o dólar, o dólar é uma moeda importante, os Estados Unidos, sabe, tem a máquina que roda essa moeda, mas nós podemos discutir, sabe, nos BRICS, a necessidade de uma moeda de comércio entre nós dos BRICS. O senhor não recuou dessa ideia? Não recuo dessa ideia, porque eu preciso testá-la. Se testar ela era fracassada, eu estava errado. Mas eu acho que precisa alguém me convencer que eu estou errado. Não precisa te convencer nada, porque ninguém se importa. Os empresários que são burros, que têm força para te tirar e que já deveriam ter pressionado o sistema para tirar um infantiloide, um cara que não entende absolutamente nada, que chuta um aventureiro, que deixaram botar aí. Esses têm que se ralar mesmo, tem que tomar taxação. Agora, mas fica bem claro que é por causa desse sujeito que não sabe o que fala. Fala qualquer coisa. Eu tenho que testar. O mundo que fica aí me vendo testar. Cocôzinho. Diz que é a questão dos BRICS. Os BRICS foi um sucesso no Brasil e o G20 foi um sucesso também no Brasil. Foi. Talvez tenha sido o melhor G20 da história do G20.
E os BRICS foram dos melhores BRICS da história dos BRICS e vamos fazer a melhor Copa no Brasil. Porque nós sabemos fazer. Talvez nem aconteça, né? Tá com um rolo, os caras não querem vir. Assim é o sistema na Coreia do Norte. Assim é o regime, como é o regime que está se estabelecendo aqui. Todo baseado na mentira. Os caras dizem que eles são os melhores. Eles dizem lá até que participam, de repente, da Copa do Mundo e já venceram a Copa do Mundo. Eles mentem absolutamente tudo para aquele povo, porque aquele povo fica dentro de uma caixinha, né? O povo aqui com fragilidade econômica e, portanto, fragilidade social e tudo, e de conhecimento, e de ensino, e de informação, absorve tudo que esse cara, através das empresas estatais de comunicação, que é o caso da Globo, que é uma empresa estatal, ganha dinheiro do Estado, eles são mantidos nesse pequeno mundo de mentira. Então foi a melhor, vai ser a melhor COP, foi a melhor G20, foi a melhor não sei o quê, tudo foi melhor. Nós temos as melhores taxas, a melhor taxa está diminuindo o desemprego, a inflação está diminuindo, está tudo diminuindo e tudo o que interessa que aumente, o nosso PIB está aumentando, nós nunca estivemos tão bem. É assim, é exatamente isso que esse homem faz. E sabemos fazer bem, sem luxo, mas com muita seriedade, com muito carinho, com muita harmonia. Ah, cara. Presidente, vou fazer uma provocaçãozinha ideológica aqui. O senhor se dá conta de que hoje, dos grandes países, das grandes democracias do mundo, quem realmente é um defensor do padrão do capitalismo globalizado é o senhor, não o Trump? Olha, deixa eu lhe falar uma coisa, eu não sei o que o Que pergunta foi essa? Qual foi a... Trump defende. Eu sei que eu tenho uma história, que foi isso? de vida conhecida por todo mundo. E o que eu estou defendendo, na verdade, primeiro é a autodeterminação dos povos. Segundo, a soberania do nosso país. Terceiro, eu estou defendendo o multilateralismo. Eu sabia. O multilateralismo é o que permitiu. Tchau. Não. A OMC é o lugar, a OMC chama-se Organização Mundial do Comércio. É o lugar onde você nunca mais voltou. Esse é um dado concreto. Parênteses bem rapidinho. Dos presidentes americanos todos... Quem não mais voltou? Para governador no seu estado em 2008. Eu imaginei que quando o Obama fosse eleito, o atentado nas torres, ele estava querendo encontrar o Bin Laden, estava querendo prender alguém, estava querendo matar alguém, estava querendo encontrar o terrorista, e a vítima era o Saddam Hussein. E ele, então, falou muitas vezes, por mais de meia hora, tentando me convencer que era importante que o Brasil participasse da guerra do Iraque. Quando ele terminou de falar, eu falei, presidente Bush, deixa eu dizer uma coisa com muito carinho. O Iraque fica a 14 mil quilômetros do meu país. Eu não conheço o Iraque, não conheço o Saddam Hussein. Eles nunca fizeram nada contra mim. Mas tu está te metendo lá no Oriente Médio agora? Que bobagem é essa? Tu é o cara que está mais se metendo, tu que não sabe porra nenhuma, está se metendo lá, virou persona não grata em Israel, um país lá do Oriente Médio. É um mentiroso esse homem, ele mente e se desmente o tempo inteiro, cara. E eu tenho uma guerra para fazer no meu país, que é a guerra contra a fome. E essa guerra eu posso bater. E ele ainda me falou, se o Brasil participar dessa guerra, as empresas brasileiras vão ajudar a reconstruir o Iraque. Eu falei, meu presidente, por que destruir para reconstruir? Até parece. Vamos deixar do jeito que está. Até parece que ele falou isso mesmo. Bem, até parece. Fizeram o que fizeram no Iraque, o que mudou? O que mudou de verdade na questão mundial? Vai cagar. Então, depois disso, Reinaldo, eu tive uma relação com o Bush, efetivamente. Sabe, ninguém precisa concordar com o outro. Pela von der Leyen e o ordenador oficial de negociar. Eu fazia greve, se encontre, possivelmente não. De qualquer forma, o meu discurso não está dependendo de eu conversar com ele, não. Sim, claro. Eu vou defender o multilateralismo. Meu Deus! Carta que mandou a senhora, aquela carta mal criada, que ele ia pedir para o tal do Jameson Greer abrir uma investigação por deslealdade econômica, né, do Brasil, deslealdade nas negociações. E uma semana depois, saiu mesmo a abertura da investigação, e ali se fala dos meios de pagamento, leia-se PIX, que ali não falou do Bolsonaro, meios de pagamento PIX. Propriedade intelectual, eles incomodaram com a 25 de março.
Acesso ao mercado de etanol, aí já é uma coisa. Porque ele não encontrou direita para apoiar em nenhum lugar do mundo as tarifas. Seus aliados ideológicos todos o criticaram. Só aqui ele tem um pedaço do Congresso, da opinião pública que o apoia. Será que é Bolsonaro mesmo ou ele usa Bolsonaro porque o Bolsonaro mobiliza uma parcela aqui? Olha, é difícil a gente entender. Aqui no Brasil, os bolsonaristas elegem ele como o maior líder do mundo, o líder da extrema-direita. E ele, certamente, está lá com o filho do Bolsonaro e não sei quais outras pessoas, instigando eles contra o Brasil. Aliás, eu acho que esses meninos estão cometendo um crime de traição à pátria e que eles serão julgados aqui no Brasil. Ih, cala a boca. Porque uma coisa que tem que ficar clara é o seguinte: gente, essas pessoas precisam acompanhar a imprensa, não ficar só no liga-liga do seu site, do seu e-mail. Aqui no Brasil, depois que nós entramos, nós já derrubamos os desmatamentos em 50% na Amazônia e ninguém nos fica só no liga-liga do seu site, do seu e-mail. Agora vem as mentiras. Aqui no Brasil, depois que nós entramos, nós já derrubamos os desmatamentos em 50% na Amazônia e ninguém nos obrigou. Eu assumi o compromisso de que a gente vai conseguir chegar a desmatamento zero até 2030. Olha as mentiras. Com essas mentiras. Porque a gente tem prazer e orgulho de ser o país que tem a maior floresta tropical do planeta Terra e nós queremos cuidar dela. Porque cuidando da nossa floresta, da nossa água, do nosso Pantanal, da nossa caatinga, de cada copa de árvore, existe um pescador, um seringueiro, um extrativista na Amazônia. E que nós temos que cuidar, eles querem ter direito a bens materiais. Uma coisa chamada TFFFF, que é vamos propor a criação de uma tarifa, paga pelos países, para pagar as florestas, levar para a Copa, uma coisa chamada TFFFF, que vamos propor a criação de uma tarifa, paga pelos países, para pagar as florestas que ficarem em pé. E você tem poucas. Você tem a América do Sul, com 8 países, você tem Indonésia... O Safado já pega dinheiro aqui, ele quer pegar dinheiro do resto do mundo, até FFFFF. O Congo. Muitos outros países já estão careca. Então, nós queremos, na verdade, que haja justiça ambiental. E a COP no Brasil será transformada na COP da verdade. Eu quero saber qual o chefe de Estado que acredita nos cientistas ou não. Se eles acham que é o... porque é a nossa responsabilidade de não permitir que haja um aquecimento acima do que está acontecendo no planeta. É isso que é o ser humano. Então, nós precisamos educar o ser humano. E é por isso que nós vamos colocar, presta atenção que eu vou te falar, Renato, você me cobrar. Nós vamos colocar no currículo escolar a questão ambiental. Embaixada dos Estados Unidos de Negócios, no meio dessa confusão toda, ele falou que se poderia abrir uma negociação com as terras raras e os chamados minerais críticos. E, de novo, vamos fazer uma negociaçãozinha paralela aqui, só desse negócio das terras raras. É por isso que eu pergunto, a gente não tem também, claro que a questão política, Bolsonaro, mas o Brasil está sendo vítima de um ataque que é de natureza econômica Ele mesmo. fala sempre para agradar o colonial. Olha, nós fomos colônia durante muitos anos. Eu digo sempre que o Brasil tem muita gente que já foi autoridade nesse país. Tem muita gente da elite brasileira que tem complexo de vira-lata. Se acha pequeno. E tudo que os outros falam de fora para dentro da República, para que ninguém ponha a mão. E se o Brasil tiver que fazer acordo com um país para explorar e comprar o material industrializado, então nós, conhecimento de 30% do nosso território, nós vamos fazer um levantamento de 100% de tratamento de ter conquista, como foi feito, que eu, pelo menos pelo acompanhei na imprensa, o que foi feito na Ucrânia, ou da UDESC. Não existe isso. Não existe. Aqui no Brasil, eu gosto de respeitar todo mundo, mas gosto de ser respeitado. Cala essa boca. Já é um milagre. Eu fui comer pão pela primeira vez para fazer política. E é assim que eu sou aqui no Brasil. Portanto, os Estados Unidos têm que saber do seguinte. Aliás, eu sou, só para você ter ideia, eu tenho mais relação com os trabalhadores americanos do que o Trump. Eu já fiz umas 500 reuniões com os sindicatos americanos. Eu não sei se ele já fez alguma. Então, eu falo de uma vida real que eu tive. A tentativa dele punir o Pix, o que é o Pix? O cara quer que você pague pelo Pix. Paul Krugman
Tu é porque eu contra o quero Pix. passar para a questão Tu política. queria taxar o propriamente. Pix. Tu queria E a taxar o reação do Pix, cara. empresariado, hein? Que vergonha. É, Viu isso? o Tá na agro frente? é um dos setores mais taxados, né? Porque está aí carne, café, reverenciar Bolsonaro. O senhor vai conseguir... Bolsonaro está em todos. Agora, Esses caras. nós vamos ter a MP com as medidas para as empresas também. Vai cair a ficha do empresariado ou é uma questão de adesão ideológica e acabou, não dá para... Deixa eu te contar uma coisa. Deixa eu te de contar uma coração, coisa para Reinaldo. você. Deixa eu te Eu contar nunca uma me coisa para preocupei você. com o comportamento eleitoral do empresariado. Sei. Lado eu estou. Eu sei para quem que eu devo governar. Embora eu governe para todos, eles sabem que eu tenho uma preferência de ajudar o povo pobre a sair da miséria que se encontra. Todo mundo É por isso sabe que eu tenho isso. muito orgulho de ter acabado com a fome em apenas 2 anos e meio, tirar 30 milhões de pessoas da fome. Aqui. Eu tenho muito orgulho disso. E os empresários sabem o que eu penso. Então, eu nunca peço voto para ele, eu nunca fui fazer um comício de empresário. Não. Eu nunca... Sabe, eles sabem do meu comportamento. Agora, eu trato eles com o respeito que eu acho que eles merecem, porque eles têm muita responsabilidade com a economia brasileira, com o Trump, ele tem que ter uma preocupação com o agronegócio brasileiro. Extraordinariamente um grande produtor de etanol e não nos recusamos a negociar a questão do tarifa zero. Tarifa zero. 8 dos 10 produtos mais importantes é zero. E o Bolsonaro vai ter sempre informações deformadas e erradas. Sabe, é isso. Presidente, então vamos à veia. O senhor acha que é uma interferência para tentar ganhar a eleição em 2026? Ele quer eleger o presidente do Brasil em 2026? Eu acho que ele quer, ele até poderia vir fazer palanque aqui para o Bolsonaro, para quem seja dele, eu não tenho nenhum problema. Bolsonaro não vai. Não tem nenhum problema. Ele pode vir fazer campanha aqui para quem ele quiser. O dado concreto é que quem foi eleito aqui nesse país toma posse. E é importante o presidente Trump saber, eu perdi 3 eleições. E em cada eleição que eu perdi, eu voltava para casa para me preparar para a próxima. Ai, que bacana. Então eu sei perder. Ai, Eu não fico com denguinho quando eu perco. ai, ó. Sabe, quando eu perco, eu vou para casa me preparar. Eu não fico culpando urna. Ai, Eu não fico culpando o adversário. não. Eu, às vezes, culpo a mim mesmo. Agora, o cidadão que o Trump está defendendo, ele não soube perder, não teve sequer coragem de passar a faixa para o presidente eleito e estava preparando um golpe. Um golpe que envolveu muita coisa. Aliás, eu vou mandar informar o presidente Trump de como é que foi essa tentativa de golpe. Tá. Sabe, porque é preciso que o Trump saiba. Tá. o que Mossad estava já, sendo feito aqui no Mossad Brasil. e a Ele CIA já sabe que ele informaram. fez algo muito parecido, só que no Pois é. sistema deles ele não foi punido. Não, é Vou porque eu puxar disse, saco, se vou ele puxar fosse aqui no Brasil, ele estaria sendo julgado tanto quanto o Bolsonaro está sendo julgado. Presidente, Olha, o cara repete as coisas que fazem birra. Ele repete porque ele é burro. Os outros ficam assim, meu Deus, não fala isso. Sidônio tá ali? Sidônio tá ali, né? Meu Deus, não fala isso de novo. Já pedi 1000 vezes pra ti, burrinho. dia 4 de abril de 2018, por 6-5, lhe negaram habeas corpus preventivo. 3 dos que concederam. No dia 5, a guarda da extrema-direita no Brasil, depois de tudo, o governo que ele fez, o comportamento que ele teve na pandemia, isso foi, de algum modo, surpreendente? É, de algum modo, surpreendente ainda hoje, professor? Deixa eu lhe falar uma coisa. Eu não considero o Bolsonaro uma pessoa de direita. Extrema-direita. De direita era o Maluf, em que a gente fazia disputa, sabe? E a gente perdia ou ganhava, era uma coisa civilizada. Vocês eram iguais, O claro. Maluf nunca Maluf era escondeu a conhecido aqui, ó. divergência dele nossa e nós Maluf nunca era escondemos a gente divergência nossa. dele. Entretanto, era uma pessoa civilizada que sabia o que estava disputando. Esse cidadão, Ah, cara, do qual você falou o nome, Ódio. ele não sabe o que é democracia. ódio. Ele não sabe o que é Olha a civilidade. inveja, olha ciúme, olha ciúme. Ele criou o mundo à parte para ele. Olha o ódio. E sabe que esse mundo não existe. E ele sabe que não existe. Ó, que ele tá O falando? mundo precisa Mundo honesto? de civilidade, não precisa mundo de regras, honesto não precisa de existe. comportamento civilizado. As pessoas não mundo podem sem- se xingar. O mundo E sem ele corrupção sabe que não não existe? existe. O mundo sem O corrupção? mundo precisa de civilidade, não precisa de regras, precisa de comportamento civilizado. As pessoas não podem se xingar, se ofender. É só o que sabe? ele As pessoas faz. precisam conversar, tocar na mão, olhar um no olho do outro.
E é isso que essas pessoas não compreendem. Essa extrema-direita Eu me raivosa, lembro no debate da Globo que o Bolsonaro tocou no ombro e disse: não precisa tocar, não precisa tocar. Lembra disso? Não, não precisa me tocar. Calma, Lula. ela está ganhando corpo porque ela nega tudo. Numa sociedade que está magoada até com o regime democrático que não atendeu corretamente o que as pessoas reivindicavam. A democracia corre risco de verdade no mundo. Como? Veja o que aconteceu em Portugal, veja o que aconteceu na Espanha, veja o que aconteceu na Hungria, veja o que aconteceu na Alemanha. É. Sabe? Ora, porque as pessoas estão sendo motivadas a não acreditar mais em nada. E eu quero salvar o multilateralismo, mas eu quero salvar a democracia. Agora, a democracia não é apenas o direito de votar. A democracia é o direito de votar, de fiscalizar. A democracia é o direito de trabalhar, de ganhar um bom salário, de estudar, de ter acesso a lazer, de poder comer 3 vezes ao dia. Ou seja, da pessoa ter uma casa, ter um carro. A democracia, ela só vai ser garantida quando as pessoas estiverem vivendo, sabe, com dignidade, com respeito. É isso que os políticos têm que entender. É isso. Não vamos pedir para que o povo que está passando fome compreenda a democracia. Não vamos pedir para o povo que é tratado como se fosse invisível, sabe, gosta da democracia. Olha o sincericídio. Não interessa o que o povo vai pensar, ele não sabe. Não vamos pedir que o povo saiba o que é democracia. Olha que coisa incrível, né? Que puta sincericídio aí. É o que esse homem pensa mesmo. Não interessa o que o povo acha. O povo não tem condições de saber. Ele nem sabe o que é isso, ele não faz distinção. Viu? Por isso que ele está dizendo o povo que nem come direito, apesar de ele ter já tirado o povo da fome já várias vezes. O povo nem sabe o que é isso. O povo não sabe. E vamos deixar ele não sabendo. Que enquanto ele não souber, a gente cuida por eles. Olha, é perfeito, né? Aqui ele entregou tudo. Então é preciso que a gente mostre que os democratas são diferentes da extrema-direita. Que a gente prefere o debate do que o ódio. Que a gente prefere um livro do que uma arma. Que a gente prefere a disputa do que uma guerra. É isso que nós precisamos mostrar. E disputa é Porque o contigo. senhor Botar acha um que é com o tão outro, difícil para Vamos os puxar saco. progressistas demonstrar isso? Porque é evidente que, ao longo da história, ao menos, o pensamento progressista, mesmo o pensamento liberal, centrista, ele perde o embate nas redes. Né? Então vamos acabar Há com uma as redes. mudança em curso na própria Vamos sociedade censurar. brasileira. Censurar. Saem as pesquisas, os pobres também querem ser empreendedores. Né? O governo teve uma jornada mal sucedida quando tentou regulamentar o trabalho de Uber, dos Tentando entregadores, dizer, mas de todo jeitinho. porque entenderam, e ali foi uma coisa estupenda, porque a fake news triunfou, entenderam que, na verdade, era uma tentativa de controle. O outro rindo. Foi meio uma Sem jeito, falcatrua parecida com o negócio do Pix. Né? Só que aí envolvendo milhares de trabalhadores. É outro O cara meteu o lance contra ele, que ele odeia o Lula. Falou o negócio, né? Se meteu no negócio do Uber, queria cobrar taxa. Né? No Pix também, se vocês quiseram se meter, cobrar taxa, acabar, se deram mal. Mas daí, não, mas houve muita fake news, muita falcatrua. Daí ele se dá conta que ele não pode colocar tudo, porque ele está sentado no colo do outro. Aí ele dá uma enrolada, né? Bruno, mas ele não se aguenta. Né? mundo, né? Não é um mundo Reinaldo, quando do sindicalista Lula lá atrás. Quando eu tento fazer uma analogia entre a política e o futebol, é para ver se as pessoas compreendem. O técnico do Palmeiras é o técnico que mais ganhou título no Palmeiras. Mais ganhou. Esse dia ele perdeu do Corinthians. Eu vi a torcida chamando ele de burro. Tu foi o que mais Importante, porque o sonho de muita gente é trabalhar por conta própria. No meu tempo, quando eu estava dentro da fábrica, ou seja, naquele tempo não tinha internet, a gente não tinha um mundo tão aberto como tem hoje, então a gente queria sair para abrir um boteco, a gente queria sair para comprar um táxi. Sabe? Então é normal que as pessoas tentem trabalhar. Tentem, então. Se tivesse feito uma escola de engenharia, ele estava ganhando R$8.000. Então, sabe, obviamente que eu quero que as pessoas estudem, mas se as pessoas estudando, e ainda da micro, pequena e média empresa, que tenha, sabe, o mínimo de condições do governo. Por isso, um companheiro que trabalha de entregar
pizza, um companheiro que trabalha em entregar alimento, um companheiro que trabalha no Uber. É muito importante ele trabalhar por conta própria. Assim, ele tem uma jornada muito dura. Se ele quiser pagar o carro e quiser sobrar algum para ele levar para casa. O que a gente queria que eles entendessem é o seguinte: é importante que você tenha alguma coisa de seguridade social. Eu posso ter uma empresa. Sem ter nenhuma assistência. Eu, quando tinha 20 anos de idade, quando eu tinha 30 anos. Não queria saber de me aposentar. Eu não estou sem aposentadoria. Há mais de 30 anos eu não requeri. Acho que é uma questão do Uber, ou seja, eu acho que o que o Marinho queria era dar uma certa garantia. Precisa refazer, precisa de muito policial nas horas vagas, tem policial aposentado, tem muito regulada, que não é bico. Ele faz isso porque acredita. Nisso nós queremos cuidar. Eu acho que houve uma incompreensão. Cuidar de alguém, ele não tem que cuidar nada. Vai cuidar da tua vida. Discutindo no Congresso Nacional e em algum momento vai ser colocada para votar. Mas o que eu acho, na verdade, é que o governo também não tem que ter razão. Se o projeto do governo estiver errado, que o Congresso Nacional mude o projeto e faça uma coisa que possa atender aos interesses das pessoas. Muito legal. O que nós precisamos, Reinaldo, é ter consciência de que nós precisamos caminhar para dar ao Brasil a oportunidade que o Brasil não tem. A América foi descoberta em vai dizer que a primeira universidade foi, sabe quando? Ele decorou umas datas, ele repete isso sempre. Não vou te encher com isso. A nossa universidade sempre tratou com mazela os interesses do povo, mas um filho de pedreiro pode ser engenheiro. Eu queria que o filho só isso que eu quero, por isso nós criamos o Reúno Crédito e garantimos 100 anos e vou entregar com 782. Tá? Porque eu acho que a educação é a única possibilidade desse país dar um salto de qualidade e sair. E quando as pessoas têm um pouquinho assim de sabedoria, elas já não votam mais em nós. É isso que a gente sabe que te preocupa. Então, é exatamente o contrário, né? Não podem saber mais. Não podem. Por isso que nós temos que fazer as universidades, nós temos que fazer os institutos. Para o ensino ser uma porcaria sempre. E eles jamais começarem a se desenvolver intelectualmente, porque quando eles fazem isso, eles não votam mais em nós. Então, esse é o interesse desse homem, em ele fazer universidades. Só isso. As universidades são fábricas de militantes também. Tem isso. Muito grande. Esse país tem um povo extraordinário, um povo que gosta de samba, um povo que é resultado da miscigenação entre índio, negro e europeu, um povo que sabe que conseguiu inventar o samba, um jeito de desgraça. Eu acho isso um povo que criou o frenário, gente. Não tem americano melhor do que nós, não tem europeu, mas que a gente aqui tem que ser uma grande... Porque, inclusive, eu sei fazer a defesa se preciso, porque me interessa ouvi-lo a respeito de um fenômeno que é evidente. Eu sei fazer defesa. Os números aqui, para acreditar, né? Excelente artigo do jornalista Pedro Cafardo no Valor, que ele disse: coisas que acontecem num certo país infeliz. Artigo publicado no 10 de junho. E ele falou de um país que tem o desemprego mais baixo da história. Isso. A inflação média atual abaixo da inflação dos últimos 30 anos. Coreia do Norte. A inflação de alimentos subiu 8% de fato, mas a renda geral 10%. Ele está falando, para o Lula não falar, esse puxa-saco, ele está lendo exatamente o que eu falei da Coreia do Norte. Todas as coisas da Coreia do Norte são maravilhosas. E aquele povo fica refém das informações dadas só ali, que é o que ele quer, por isso que ele não quer as redes. Então, nessa lista que foi repassada para esse cara aqui, todos os índices brasileiros são maravilhosos. Vamos voltar para ouvir, tá? Tudo é maravilhoso. Da história, a inflação média, ele disse, coisas que acontecem num certo país infeliz. Artigo publicado no 10 de junho. Olha isso. Ele falou de um país que tem o desemprego mais baixo da história, a inflação média atual abaixo da inflação dos últimos 30 anos, a inflação de alimentos subiu 8% de fato, mas a renda geral 10%, a dos mais pobres, onde a inflação contou mais de alimentos. É que ele teve que dar do alimento, ele não pôde, porque as pessoas compram, né? O pobre compra as coisas, então ele sabe que aumentou. Mas, não sei o que, ele teve que dar o resto que o povo meio que não sabe, é tudo maravilhoso. 9. Informalidade de trabalho mais baixa desde 2015. Mais baixa desigualdade desde 2012. Que é isso? 14,7 milhões deixaram de passar fome.
O PIB crescendo sempre acima das previsões, lucro recorde das maiores empresas, 387 companhias em bolsa, lucro recorde dos bancos. Esse tal Luiz Inácio Lula da Silva está fazendo para esses números um bom governo. Por que a sua popularidade está no vermelho, a avaliação do governo está no vermelho, né? E se faz uma coisinha perversa aí, né? Porque se usa a régua do Lula 1, Lula 2 para avaliar o que eles chamam Lula 3. Né? Então, Lula não é tão bom. O que está errado? Está no vermelho porque a cor do PT é vermelha. Ora, se a bandeira do PT fosse verde, estaria verde. Se fosse vermelha, como é vermelho, está vermelho. Por que com esse desempenho? Deixa eu te contar uma coisa. Deixa eu te contar uma coisa para você. Deixa eu te contar uma coisa para você. O Sidônio não trabalhava comigo ainda, era o Pimenta. O Pimenta vivia fazendo pesquisa e trazendo para mim. Eu dizia, ô Pimenta, você precisa compreender que eu, quando votei a presidente, eu gerei uma expectativa. A imagem que o povo tinha de mim, e por isso que eu era avaliado como o melhor presidente da história do Brasil, em todas as pesquisas, a imagem que as pessoas têm de mim era 2010. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu deixei a presidência em 2010, o Brasil vendia 3.600.000 carros por ano. Quando eu votei em 2023, o Brasil só vendia 1.600.000, menos da metade. A nossa economia crescia a 7,2%, o varejo crescia a 13%, e a inflação era 4,5%. Então, eu deixei o Brasil como um país de primeiro mundo. Tá? Quando eu votei, muitas das coisas que eu tinha deixado foram destruídas. A gente não tinha mais Ministério da Cultura, Ministério da Igualdade Racial, Ministério da Mulher, Ministério dos Direitos Humanos, Ministério do Trabalho. Tudo isso tinha sido. Nós tivemos que reconstruir. Só para você ter ideia, nós encontramos 193.000 casas paralisadas desde 2014. Decorou esses números, dizem todas. Só para você ter ideia, o IBAMA tinha, em 2023, 700 funcionários a menos do que tinha em 2010. Ai, que coisa, os companheiros sem emprego, os companheiros. Então, nós encontramos mais de 2.600 escolas paralisadas, não sei quantas mil creches. Então, nós tivemos que criar o clima, sabe? União e reconstrução. Então, nós passamos 2 anos desse país reconstruindo, preparando o PAC. O PAC, entre você preparar o PAC e ele começar a fazer a primeira obra, leva tempo. Porque você tem que conversar com governadores, você tem que conversar com o prefeito, você depois precisa fazer, sabe, a licitação, você tem que fazer a escolha das prefeituras, é um processo. E eu dizia para o Pimenta o seguinte, o ano da colheita será a partir do segundo semestre de 2025, porque tudo está plantado. E tudo vai nascer agora. Então, acredita nisso? Não, as coisas já estão acontecendo. Já estão. Isso que você falou, esses números, é tudo mais. A massa salarial é recorde. Sabe, se eu pegar algumas coisas que eu anotei aqui para você, você vai cair de queixo aqui. Sabe, financiamento agrícola é recorde, tanto para o grande quanto para o pequeno. O turistas é recorde, sabe, turista estrangeiro no Brasil é recorde. O Fundo da Amazônia é o maior volume de recursos desde a criação dele. O investimento público e privado em infraestrutura chegou a 260 bilhões, o maior da sua história. A concessão de crédito imobiliário é o maior da nossa história, 312 bilhões. A exportação da indústria de transformação foi o maior da história, 181 bilhões. A maior movimentação portuária da história do Brasil, 1 bilhão e 320 milhões de toneladas. O maior volume de vendas de veículos, chegamos a 14,2 milhões desde que chegamos à presidência. E as empresas brasileiras captaram 763 bilhões no mercado de capitais. É tudo recorde. Tudo recorde. Tá? Então, eu acho que leva um tempo para as pessoas descobrirem. O povo tinha razão de estar meio puto, porque o custo de vida estava caro. O feijão estava caro, o arroz estava caro, o café está caro ainda, a carne estava muito cara. Mas eu não sei se você percebeu. O senhor nunca disse que as pessoas estavam erradas, nem disse que elas estavam erradas. Não, nunca disse. Nunca disse. Eu duvido, sabe, alguém disse que eu disse que estava errado. O que eu disse é o seguinte, sabe, o povo tem razão. E agora nós temos que ter o compromisso de melhorar. E as coisas estão melhorando. Estão melhorando. Estão melhorando. Estão melhorando. Estão melhorando. E vai melhorar cada vez mais. Porque foi para isso que eu fui eleito presidente da República. Para melhorar a vida do povo e provar a irresponsabilidade daqueles de direita que governaram antes de mim. Olha, é por isso que eu tenho muito orgulho do que está acontecendo no Brasil. Muito orgulho. Veja que engraçado. Fomos nós que descobrimos a corrupção no INSS.
Fomos nós que descobrimos a quadrilha montada para achacar os velhinhos aposentados e pensionistas. Sabe? Nós demoramos porque a gente não queria fazer pirotecnia e ficamos investigando até a gente provar. Por que demorou? Por que demorou? Fazer pirotecnia e ficamos investigando até a gente provar. Pegamos. Nós já temos bloqueado 2 bilhões e 800 milhões das pessoas que praticaram isso. Nós já pagamos 1 bilhão, 1 bilhão e pouco de milhão e vamos pagar todo mundo. Pouco milhão. Porque aqui é o seguinte, aqui a coisa não é pirotecnia, aqui não é fake news, aqui não é uma bravata, não. Aqui as coisas têm que acontecer. Aliás, presidente, eu estava hoje no voo, cancelaram o nosso da Controladoria de State. Você viu que foi na venda, eu me dei conta que era o Vinícius. E era uma bobagem. E eu lembrei que o ministro da oposição, sindicalista? Não. Se você entrar no governo e você não denunciar as falcatruas no teu primeiro ano, tudo que aconteceu no segundo ano já é da tua responsabilidade. Entendi. E eu vou te contar, nós fizemos a transição do Bolsonaro mais tranquila do que fizemos a do Fernando Henrique Cardoso. Porque a gente não queria. Mas era golpe. A gente não queria votar passando a ideia de que a gente queria vingança, de que a gente queria. A gente fez uma transição muito pacífica, muito pacífica. Somente depois é que nós fomos descobrir que o Bolsonaro tinha utilizado 300 bilhões de reais, 60 bilhões de dólares, para tentar ser reeleito presidente da República. Mas que coisa, hein? Mas isso já fazia 1 ano que a gente estava no governo. Maíto? Sabe, então nós vamos descobrindo as coisas porque a quadrilha da Previdência foi montada em 2019. Ah, tá. Ela foi montada. E quando a quadrilha é montada, até preparar o roubo vai levando tempo. Olha, quando nós chegamos no governo... O volume maior foi nesse governo. Quando a gente vai chegando no governo, a quadrilha já estava experiente. Já estava... E aí que nós nos demos conta. Opa! Então, o que é importante é o seguinte, foi importante a gente descobrir, mesmo que tarde a gente denunciar, e a gente reparar os danos que o povo sofreu. É para isso que existe o governo e é assim que a gente vai trabalhar. Então, eu queria te dizer, nós temos recorde de financiamento do Banco do Brasil, recorde de financiamento da Caixa Econômica, recorde de financiamento do BNDES, recorde de financiamento do BNB, recorde de financiamento do BASA. Criamos a nova indústria Brasil, que tem 547 bilhões de crédito para ela poder crescer. O nosso comércio, sabe, da indústria cresceu 3,8%, coisa que não crescia há 14 anos, cara. É verdade. Sim, é verdade. Então, deixa eu te falar uma coisa. Outra é verdade. Não adianta você ficar dizendo não vai dar. Vai dar. Vai dar. E todo mundo vai perceber o que aconteceu no Brasil. Mesmo com ele chiando. Mesmo. O palmeirense chiaram contra o Corinthians, não vai dar. Deram porrada, não sei das contas, não vai ganhar. Aquele jogador do Palmeiras foi no estádio, pegou o microfone. Isso aconteceu. O Corinthians ganhou. Estou tentando mostrar para o país. O quê? Que em nenhum momento da elite brasileira eles conseguiram governar o país com a competência que nós governamos. Nunca. Não há momento na história de tanta política de inclusão social como nós fizemos. Eu digo o seguinte, o Brasil teve 2 momentos de inclusão social. Tá voltando dentro, Getúlio Vargas, enquanto ditador. E em 40 que fizemos a democracia, porque eu sou dia. Somente a democracia permitia eu ser desaforado e criar um partido político. Isso não. Determinadas categorias fazer greve, bancar. Na vida eu descobri o óbvio. O presidente do sindicato tem críticas. Muitas críticas. Mas olha, eu fui o segundo em 89, o segundo em 94. E ninguém dá para anunciar. E o pré-candidato é o Tarcísio. É tão importante, continua. Não é por falta de lucro. Falta de interlocução. Foi o mesmo que estivesse com eles. É assim. Social, eles gostariam que tivesse com eles. Ato com inclusão social é errado, eles gostariam que tivesse com ele esse dinheiro. Esse Lula fica apostando em pobre, fica fazendo o programa Brasil Sorridente. Aliás, na semana que vem vou em São Paulo buscar 500 vans que vão ter laboratório odontológico para andar na periferia para curar o dente das pessoas. Não é para dar trote, é para fazer tratamento de dente. Tá? Tudo digitalizado, cara. Você tem que ver esse novo laboratório 3D. Você faz o molde, é um negócio... Nessa hora, ele sente que ele é um pouquinho daquele Lula lá atrás, que tinha essa desenvoltura. Cara, não sei o que... Ele fica esse cara legal, isso que é uma sombra. Foi assim que ele conseguiu se projetar. Sendo esse cara que era isso, um animador
Um cara que pega os outros, que pega, abraça, e as pessoas que ficavam em volta gostavam dele. Isso que ele fez agora foi uma sombra do que ele já não tem mais essa empatia aí. Esse carisma ele não tem mais. Perdeu. Outra que eu passo lá para você ver. Eu vou receber lá em São Paulo e vou aqui em Brasília, numa favela, tratar uma pessoa. Para mostrar o seguinte: nós temos que cuidar das pessoas. Ah, que bom. Precisamos cuidar. As pessoas querem comer bem, querem se vestir bem, querem estar bonita. Sabe, isso é papel do Estado garantir oportunidade. Não. Nós, Nós. quando criamos o Pé de Meia, que é um programa revolucionário, porque 480 milhões de crianças estavam desistindo do ensino médio para ajudar no orçamento familiar. Quantas? Crianças estavam desistindo do ensino, porque 480 milhões de crianças estavam desistindo do ensino médio para ajudar no orçamento familiar. 480 milhões? Milhões de crianças estavam desistindo do revolucionário. Desculpe. Porque 480 milhões de crianças estavam... 480 milhões de crianças, mas nós temos 215 milhões de pessoas. Tchau, depois dessa aí, tchau. 480 milhões de crianças. Ah, vai te ganhar, ô mentiroso.